Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Santos, fundador e diretor da Escola Teológica Shema. Iremos a partir de agora dar início a mais uma aula do curso médio em Teologia, desta feita estudando as dispensações bíblicas. Porém, eu quero me dirigir, antes de tudo, a você que tem acompanhado as nossas aulas e ainda não é um inscrito no canal da Escola Teológica Shema. Tire este momento para clicar em inscreva-se, seja um inscrito da Escola Teológica Shema. Se tem sido abençoado com o nosso conteúdo também, dê aí o seu like, o seu joinha, porque nos ajudará a que esse conteúdo seja espalhado pela rede. Faça algum comentário, tire alguma dúvida, faça alguma pergunta, além de compartilhar esse vídeo para nos ajudar a alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu quero ainda me dirigir a você que deseja fazer um curso teológico de qualidade à distância e ainda está procurando por um. Entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aparecendo agora no vídeo e eu tenho certeza que nós poderemos ajudá-lo a fazer um curso teológico de qualidade que irá abençoar a sua vida espiritual e ministerial. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula de dispensações bíblicas. Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças ao nosso bom Deus, aqui estamos para dar início à primeira aula da terceira disciplina, a qual aqui está. A partir deste instante, passaremos a falar acerca das dispensações bíblicas. Convido você a se colocar sobre os pés. Vamos fazer a oração inicial para começarmos então esta nova disciplina. Você que está nos acompanhando em casa ou em qualquer outro lugar, acompanhando essa videoaula, se puder agora também, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos neste momento, por mais uma vez alcançarmos do Senhor a bênção, o privilégio de nos reunir para estudar a Tua Palavra. Pudemos, ó Pai, pela Tua graça, concluir já 2 disciplinas e agora damos início à terceira. Até aqui tem nos ajudado. Cremos, estamos confiantes de que até o final iremos com a bênção do Senhor sobre cada uma das nossas vidas. Dá-nos uma aula abençoada, inspirada, uma aula, ó Pai, em que o Teu nome seja glorificado. É o nosso desejo, portanto, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Página 89, nosso material didático, nosso primeiro módulo, como os irmãos já sabem, comportam 5 disciplinas, 2 já foram concluídas. Aí está a terceira, dispensações bíblicas, página 89, então, nossa introdução. Antes mesmo de ler aí a introdução, deixa eu lhe dizer, nós tivemos 2 disciplinas, as quais foram a teologia da vida cristã e a teologia ministerial. Estas 2 disciplinas, elas tiveram como uma característica comum entre ambas a possibilidade que tivemos de aliar a parte teórica com a parte prática, não indo propriamente para a prática, mas já entendendo a parte prática de cada um desses conteúdos, da vida, teologia da vida cristã, fazendo uma conexão muito eficaz do conteúdo teórico, oração, e entendendo já a parte prática, a leitura devocional da palavra, os jejuns, os dízimos e as ofertas, etc. A teologia ministerial também, lidando com o caráter do obreiro, a função ministerial, os dons e vocações ministeriais, a postura ética. Conseguimos fazer também uma conexão bem simples, né? bem fácil, a conexão entre a parte teórica, bíblica, e a parte prática, a parte da execução de tudo aquilo que se nos apresentou. Esta disciplina, eu já de antemão reconheço, ela é menos prática, ela é bem mais teórica, mas também já vos advirto que a compreensão mais profunda quanto possível for por parte dos alunos desta disciplina
isto potencializará, de uma forma que eu não posso aqui mensurar, mas potencializará e muito a compreensão e a interpretação dos mais variados textos bíblicos a serem estudados. A compreensão, nós vamos estudar, eu já estou aqui apenas fazendo uma antecipação da introdução, isto aqui é um prelúdio da introdução, e aí eu reforço, esta é uma disciplina de caráter hermenêutico, lida com interpretação bíblica, lida com a perfeita exegese dos textos bíblicos, os erros, equívocos e até, por que não dizer, as heresias, elas surgem da não observância de cada uma das épocas, dos tempos, dos períodos, dos povos, enfim, das divisões próprias da Bíblia serem aplicadas de forma correta, de forma coerente. Então, estou chamando bastante a sua atenção para que você entenda que, embora seja uma disciplina um pouco mais complexa do que as que já estudamos, então tem relativamente um conteúdo um pouquinho mais difícil, vai exigir um pouco mais de todos nós, de mim como professor, de cada um dos irmãos como aluno, presencial, à distância, vai exigir um pouco mais, mas se negligenciarmos, a gente vai ter muita dificuldade no entendimento da própria Bíblia. Então, estou chamando a sua atenção. E eu fiz ali um comentário no nosso grupo, chamando a atenção para a presença na aula de hoje, por quê? Nós vamos estudar as dispensações bíblicas. A maioria, se não todos, já sabe que nós temos 7 dispensações. Porém, para entendermos bem as 7 dispensações, faz-se necessário entender o que eu vou falar na aula de hoje, que é a introdução a essas dispensações, o que é, como aplicá-la, as principais e as grandes divisões da Bíblia. A gente entendendo essa introdução, isso também facilitará a nossa compreensão de cada uma das 7 dispensações. Pouco nos ajudará a compreendê-las se nós não entendermos aqui os conceitos de forma introdutória de como e quando aplicá-los. Então, repito, estou chamando aí bastante a sua atenção do aluno à distância para redobrar, mesmo quem está aqui presente, depois querendo e até estimulo, assista novamente a aula com as suas pausas devidas, anotações, será de grande valia, de suma importância para o seu crescimento, para o seu bom aprendizado da Palavra de Deus. Página 89, vamos lá então. A palavra dispensação deriva de um termo latino que significa administração, ou também pode ser aplicado a palavra gerência, e se refere ao método divino de lidar com a humanidade e de administrar a verdade em diferentes períodos. A doutrina das dispensações bíblicas é rejeitada por muitos e aceita pela maioria dos exegetas cristãos. Nós militamos entre aqueles que aceitam, porque reconhecemos ser ela uma doutrina bíblica cujo conhecimento ajuda ao estudante da Bíblia saber colocar os vários eventos da história bíblica em sua ordem, coerente, harmoniosa e lógica. O estudo dispensacional da Bíblia consiste na identificação de certos períodos bem definidos, que estão divinamente indicados, junto com o propósito revelado de Deus relativo a cada um. Um reconhecimento quanto aos períodos de tempos e às mensagens pertencentes a cada um é o fundamento da teologia sistemática, ciência esta que se propõe a descobrir e apresentar a verdade relativa às obras de Deus. Que Deus tem uma programação para as dispensações ficou claro e revelado em muitas passagens. Veja aí quantas referências bíblicas estão aí apresentadas. Da mesma forma, existem períodos
bem definidos de tempos relacionados ao propósito divino. Deixa eu fazer aqui já a primeira pausa. Eu vou chamar a atenção para esta última frase aqui, ó. Existem períodos bem definidos de tempos relacionados ao propósito divino. Vamos a alguns conceitos. Estamos falando então da doutrina dispensacional. Estamos estudando, repito, essa disciplina ela é muito mais doutrinária do que prática, mas qual é o aspecto prático? O aspecto prático é quando você, na prática, for estudar a Bíblia, seus horizontes se ampliarão. Sua capacidade interpretativa, repito, vai ser potencializada numa escala que eu não posso aqui mensurar. E a negligência desse conhecimento, em contrapartida, também poderá causar danos que eu também não consigo mensurar. Você pode cometer equívocos aqui, se negligenciar a compreensão profunda, acurada da doutrina dispensacional, você poderá também incorrer em erros crassos. Então vamos lá, a doutrina dispensacional. Eu já falei a origem latina, mas aqui a origem grega da palavra dispensação. Vem dessa expressão grega aí, oikonomia. É uma expressão também que traduzida por economia, né, no português, assim mais objetivo. Mas nós temos aqui duas palavras gregas, a palavra oiko e a palavra nomia. Oiko em grego é casa, nomia vem do grego nomos, são leis, são regras. Então, quando você tem oiko, casa, regra, né, nomia, você tem as regras de uma casa, as leis de uma casa, as leis da administração de uma casa, da gerência, da boa organização, de proporcionar um bom andamento das coisas dentro daquela casa. Então, oikonomia é a gerência de uma casa, é a administração de uma casa. E óbvio, dentro de um contexto amplo, não se refere apenas a uma residência, a um habitat de uma família. Dentro desse aspecto doutrinário, dentro desse aspecto bíblico, dentro desse aspecto do relacionamento entre Deus e o homem, estou falando da administração da casa que Deus fez para o homem. Deus, antes de criar o homem, criou uma casa para o homem. E depois colocou o homem dentro dessa casa. Essa casinha que Deus fez chama planeta Terra. Deus fez essa casa e colocou o homem. E agora tem leis que regem, que administram essa casa. O relacionamento dos habitantes dessa casa com o Criador dela. Deus e o homem. Então é nesse sentido, dispensação. Do ponto de vista humano, as etimologias estão aí, administração, gerência, ação de administrar, governo, organização. E do ponto de vista divino? Do ponto de vista divino, a dispensação é um período de tempo criado por Deus para esta comunicação, este relacionamento, esta interação, criatura-criador, criador-criatura. Então são leis que vão reger o bom relacionamento entre o Criador e a criatura, que vão produzir harmonia, que vão proporcionar comunhão. Quando a gente fala, repito, lá da casa, a casa fluindo bem, o pai cumprindo seu papel, a mãe o seu papel, os filhos o seu papel, cada um agindo em conformidade com as leis que são prescritas para cada um, a sua função, a sua responsabilidade, e a coisa funcionando bem. Então nós temos que entender agora esse aspecto amplo. Existem leis, princípios que regem também este relacionamento criatura-criador, criador-criatura. Essas leis nós estamos chamando aqui de dispensação. O dispensacionalismo. De novo, o dispensacionalismo é aquele trava-língua, né? Então você respira, fala devagar, aí engata. O dispensacionalismo é um sistema interpretativo da Bíblia
que divide a sua história em dispensações, também denominada de épocas, eras ou períodos. Vocês vão perceber, às vezes de cor e salteado você já sabe, dispensação, você já sabe as 7, mas nós vamos ver períodos que são tratados como alianças, eras, séculos, são tudo divisões dentro desse relacionamento de Deus e o homem. Então, voltando aí, dispensacionalismo é um sistema interpretativo da Bíblia que divide a sua história em dispensações, também denominadas épocas, eras ou períodos, que representam distintas interações entre Deus e a humanidade, a partir de pactos que foram celebrados. Só aqui a gente já consegue descobrir e ter respostas para algumas perguntas que às vezes nos deixam em situações até delicadas. Por que hoje não pode fazer isso e no começo podia? Por que o relacionamento entre Deus e o homem hoje é assim e numa época passada era assado? As leis que regiam esses relacionamentos em cada época eram diferentes. Deus mudou? Não. O homem veio mudando. E aí as regras de relacionamento foram se adaptando não por causa de Deus, por causa do homem. Eu vou mostrar isso para você de forma mais prática daqui a pouco. Por que dessas mudanças? Alguém poderia questionar, mas por que Deus vai mudando a forma de relacionar-se com o homem? Não é por causa de Deus, é por causa do homem. E esse relacionamento também, como veremos, ele segue uma linha progressiva, ele segue uma linha evolutiva de relacionamento. Retornando, então, estamos estudando essa disciplina, ela versa com interpretação bíblica. Esta disciplina, ela é sumariamente uma disciplina de caráter hermenêutico. É uma disciplina importantíssima para nos facultar, nos possibilitar uma boa interpretação bíblica, especialmente no tocante à escatologia. Por isso que disciplinas como esta daqui, elas não são aconselháveis para quem não tenha lá feito o curso básico e tenha cursado disciplinas como a soteriologia, a hamartiologia, a escatologia, porque interfere na interpretação hamartiológica, soteriológica, escatológica, a compreensão das dispensações. De acordo com o dispensacionalismo, cada era do plano de Deus é assim administrada de uma certa maneira, e a humanidade é responsabilizada como mordomo durante esse tempo. Bom, se oikosnomia, dispensação do grego oikosnomia, tem a ver com a gerência, a administração de uma casa, e aí estamos falando agora que Deus, que foi o criador da casa, e foi quem colocou o homem na casa, Deus trata com o homem como um mordomo, não é um dono, é um mordomo. Ele tem acesso a tudo na casa, mas ele tem que prestar conta de tudo que ele faz ao dono da casa. Então o homem é um mordomo, nós somos mordomos aqui nesta casa, e prestamos conta de tudo que fazemos nela. Nós não temos o direito, a casa é minha, eu faço o que quero, como que não, a casa não é sua. Você foi posto nela, mas tem regras, em todas as dispensações tiveram regras relacionais, para que o homem cuidasse bem da casa e consequentemente do relacionamento. Se ele é um bom mordomo, o relacionamento vai bem. Se ele é um mau mordomo, o relacionamento fica ruim. A separação de épocas ou dispensações da história sagrada é o método mais antigo de estudar a palavra de Deus. Este método não só é o mais antigo, mas, esse acento no ar que não sei porque veio parar aqui, mas também o mais razoável. Com este sistema de estudo, aprendemos a fazer as divisões das revelações que Deus deu à raça humana. Eu já disse, a revelação de Deus é progressiva, as dispensações, portanto, seguem essa progressividade. O homem vai se relacionando com Deus num determinado momento, em uma mudança de uma dispensação para outra,
não houve evolução, houve involução. Depois nós temos aí uma sequência evolutiva, como veremos. O dispensacionalismo, então, é um sistema teológico que apresenta duas distinções básicas. Você vai precisar saber de várias distinções, e são muitas mesmo. Não estou colocando aqui um terror, mas você vai precisar mesmo entender várias diferenças, distinções, mas duas são cruciais, que é a interpretação literal das Escrituras, em particular da profecia bíblica, e a distinção entre Israel e a igreja no programa de Deus. Grandes equívocos se dá no primeiro, quando se alegoriza tudo, se simboliza tudo, se interpreta figurativamente tudo. A interpretação dispensacionalista, ela consiste em uma interpretação literal. O que é uma interpretação literal? O que está escrito é exatamente aquilo que está escrito. No momento em que deve se aplicar símbolos, se aplica símbolos. No momento que deve se aplicar figuras, se aplica figuras. Mas tanto quanto possível for, a interpretação segue a literalidade. Então o dispensacionalismo, ele é casado com a interpretação literal das Escrituras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a distinção entre Israel e a igreja no plano de Deus, no programa divino, dentro do relacionamento criatura-criador, entre Deus e a humanidade. Eu vou deixar parado aqui, depois a gente vai voltar a falar das dispensações, 7, mas vamos voltar aqui. Veja bem, vou voltar à última frase que eu tinha lido aqui. Da mesma forma, existem períodos bem definidos de tempos relacionados ao propósito divino. Eu vou citar aqui alguns períodos, divisões periódicas da Bíblia que é citado, que a Bíblia fala de quando a quando, de tal tempo até tal tempo, de tal pessoa a tal pessoa. Enfim, a própria Bíblia faz questão de distinguir períodos de tempo, e nós não podemos fechar os olhos para tais distinções. Essas informações são importantíssimas. Se negligenciarmos, cometeremos erros aí preocupantes. Olha a primeira delas. Adão a Moisés. Existe uma distinção de Adão até Moisés. Olha o que diz Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 14. Ele diz assim: todavia a morte reinou, desde o tempo de Adão até o de Moisés. Então temos um intervalo aqui definido, de Adão a Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Eu vou voltar aqui depois, irmãos, eu vou precisar seguir, mas eu vou voltar aqui depois. Esse texto é muito importante. Paulo está falando do reinado da morte, de um período de tempo até um período de tempo. E aí ele vai fazer aqui uma revelação muito importante para a humanidade. No final, que ele diz assim: o qual, referindo a Adão, era um tipo daquele que haveria de vir. Depois eu volto aqui. Segunda divisão, a lei e a graça, Moisés e Jesus. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então temos dois mediadores apresentados para dois períodos dispensacionais distintos. Um mediador para uma dispensação, outro mediador para outra dispensação. Outro aqui importante, 3, tempos dos gentios. Isso tudo é informação importante, irmão. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles
se cumpram. Isso é estabelecimento de período, de tempo. Isso é determinação divina. Isto é decreto do céu sobre a terra. A gente precisa saber, mas quando é que vai acabar o período dos gentios? O que é o período dos gentios? Quem são os gentios? Você começar a perguntar de trás para frente. Você tem que saber quem são os gentios, quando começou o seu período. Eu vou falar, claro, só estou mostrando as divisões. Ainda fala-se sobre esse período, ó, Apocalipse 11, 2. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que, isso aí aqui, ó, isso é demarcação de tempo, isso é decreto divino, demarcação de tempo, até que chegue a plenitude dos gentios. 4. O 3 aqui só falei de tempos dos gentios, eu vou comentar depois mais um pouquinho. 4. Tempos e épocas dos judeus. Atos 1, 6 e 7. Lembra dessa passagem? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Então há uma pergunta sobre restauração de algo que foi cessado, interrompido, paralisado. E alguém está querendo saber quando vai acontecer a restauração. E a resposta: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas ficou em aberto aqui, e nós conseguimos entender por inferência que haverá um período de restauração. Apenas não foi revelado exatamente quando se dará. A pergunta é nesse tempo que o Senhor vai restaurar? Deus falou: não compete a vocês saber em que tempo isso vai acontecer. Mas então fica subentendido que vai acontecer. Haverá um período de restauração. Quando é? 5. Importante fazer distinção dos dois adventos. Ou poderíamos aqui interpretar, hoje é mais comum dizer, as fases do segundo advento. A palavra advento significa vinda. Estou me referindo à vinda de Jesus, seu retorno. E aí nós precisamos entender a primeira fase e a segunda fase desse retorno. Quando ele vem para a igreja, quando ele vem com a igreja, quando ele vem para arrebatar, quando ele vem para estabelecer o seu reino na terra. Se a gente faz confusão desses períodos, mais uma vez, estamos aí diante de uma situação complicada. Grande tribulação para Israel. 7. Os últimos dias da igreja. 8. Milênio. 9. Jesus no trono de Davi. 10. Novo céu e nova terra. Perceba que daqui para frente a gente fez aí uma conexão criteriosamente escatológica, justamente para mostrar o que eu já havia antecipado, que o entendimento, a compreensão dispensacional, ela é fundamental para a boa interpretação da escatologia bíblica. Está diretamente ligada a uma outra. Se a gente não entende as dispensações, a gente comete erros também na interpretação escatológica. E por isso eu disse, é importante que quem faz o curso médio e estuda as dispensações tenha feito o curso básico e estudado a escatologia. Porque a gente não consegue voltar àqueles conceitos que apresentamos lá. Há uma ordem nos dias da criação. A dispensação dos patriarcas é seguida pela dos juízes, e este período, por sua vez, é seguido pela dispensação dos reis, os tempos dos gentios, que pôs fim ao período dos reis, continua até o dia do Senhor, cujo período é seguido pelo estado eterno, caracterizado como pelo novo céu e nova terra, que permanecerão para sempre. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, foi traçado um contraste nítido entre o outrora, quando Deus falou aos pais pelos profetas, e estes últimos dias,
quando ele nos falou pelo seu Filho. Semelhante, ficou claramente revelado que houve outras gerações, este século, os séculos vindouros. Podemos dividir os séculos em 3, e aqui tem a divisão. Eu vou deixar para falar desses séculos aqui mais um pouquinho para frente. Então, o que eu estou te chamando a atenção aqui bem preliminarmente? O que eu estou chamando a sua atenção? Nós precisamos ter muita atenção quando estivermos lendo e especialmente estudando, principalmente estudando a Bíblia, quando nos depararmos com expressões análogas a estas que eu aqui citei, que dão períodos definidos de tempo, de tal a tal, períodos distintos de relacionamento, criatura-criador, ainda que alguns não gostem, mas que não gostem que a gente lide com isso, mas mudança do relacionamento entre Deus e o homem, eu já disse e repito, não é por causa de Deus, é por causa do homem. É por causa do homem. Você quer ver um exemplo? Jesus, quando ele usa as seguintes expressões, todos nós vamos lembrar dessas expressões que ele usou. Ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Aí todo mundo vai responder: sim, nós ouvimos. Nós estamos nos guiando por aquilo que foi dito lá antigamente. Nós estamos conduzindo a nossa vida por aquilo que foi dito. Nós temos como regra, como lei, como padrão, como modelo, aquilo que foi dito lá aos antigos. Aí Jesus disse: pois é, vocês ouviram lá. A partir de agora, é uma nova forma, é um novo relacionamento. Eu, porém, vos digo. Então ele já está mostrando aqui que havia uma forma e agora tem outra. Ele está deixando isso claro. Vocês vieram até aqui por aquilo que vocês ouviram que foi dito lá aos antigos. Pois bem, ele não está anulando aquilo. Ele só está dizendo: tudo aquilo que foi dito lá vos trouxe até aqui. Vocês chegaram até aqui. O próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: a lei serviu de aio. O que é um aio? É um tutor. O que é um tutor? É alguém que cuida de uma pessoa incapaz, até que ela atinja a sua capacidade. Alguém que cuida de uma pessoa que não pode cuidar de si mesma. Então tem lá um tutor, um aio. Vamos colocar aí alguém que é órfão, está abandonada e precisa de cuidados do conselho tutelar até que ele atinja a maioridade e possa cuidar de si mesmo. Está dizendo que a lei foi esse conselho tutelar, que veio cuidando de você quando você não sabia se cuidar sozinho, até você chegar aqui. Quando chegou aqui, daqui para frente agora vai ter um novo nível de relacionamento. Então Paulo diz isso: a lei serviu de aio para conduzir vocês até Cristo. Chegando em Cristo, daqui para frente agora é outra história. Então isso fica claro. Há diferentes formas de relacionamento. Há diferentes formas, portanto, de interpretação do texto bíblico. Estou aqui, irmãos, me perdoem até se estou sendo demasiadamente repetitivo, eu quero muito chamar a sua atenção para este fato. Nós temos que ter cuidado, ser cautelosos no estudo das Escrituras quando nos depararmos com expressões desse tipo. Porque você está vendo que ali está sendo delimitado períodos, relacionamentos, formas de interação criatura e criador, e aí você precisa então compreender essas mudanças para fazer uma acertada interpretação. Retrocedendo aqui alguns textos que eu já citei, vamos voltar lá no primeiro, Adão a Moisés. Olha o que é que Paulo diz, Romanos 5:14. A morte reinou desde o tempo de Adão. Então começou aqui o período do reinado. Antes de Adão a morte reinava? Tinha morte antes de Adão? Assim, reinando? Não. A morte começou a reinar a partir de Adão. E aí você já vai fazer a pergunta: por que a morte começou a reinar a partir de Adão? O que aconteceu com Adão que abriu espaço para o reino da morte? O pecado. Então o pecado de Adão deu legalidade ao império da morte, ao reino da morte. A morte passa a reinar por causa do pecado. E aí, Paulo vai dizer assim, que a morte, reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés.
Aí antes que a gente conclua, então depois de Moisés a morte parou de reinar? Não, a morte não parou de reinar. A morte continuou reinando. Mas o que acontece? Ou o que aconteceu? Paulo diz assim: a morte reinou de Adão até Moisés. O que ele está querendo dizer é o que ele segue aqui, ampliando o conceito. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Aí você vai ter que saber qual foi o pecado, ou qual foi a transgressão de Adão, que deu legalidade à entrada da morte. E aí Paulo está dizendo que a morte reinou até sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Adão transgrediu tendo a revelação de Deus do que poderia ou do que deveria e do que não poderia ou não deveria fazer. Então ele comete uma transgressão. O que é uma transgressão? São conceitos que nós não podemos misturar. A morte entra por causa do pecado, mas qual foi o pecado? Agora nós vamos nominar o pecado, porque o pecado é muito genérico. Depois você vai ter termos mais restritos a pecado. Transgressão é pecado, iniquidade é pecado. Agora você vai, o que é transgressão? O que é iniquidade? Transgressão, isso é um termo que a gente também aplica quando alguém burla a lei, quando alguém tem uma lei que deve reger o seu comportamento, sua conduta, etc., e ele não cumpre, ele burla, ele transgrediu, ele não cumpriu a lei, ele transgrediu. Então, Adão tinha uma lei que Deus lhe havia dado, e ele cometeu uma transgressão de uma lei revelada. Essa transgressão deu legalidade ao pecado. Depois de Adão, os homens continuaram pecando. Só que os homens, depois de Adão, não tinham uma lei, como Adão tinha uma lei. Mas Adão abriu a porta para o pecado e agora não tinha como fechá-la. E a morte foi reinando, até mesmo sobre aqueles que não cometeram o mesmo pecado que Adão, que era transgredir uma lei revelada de Deus. E o pecado veio reinando até Moisés. Quando chega em Moisés, quando eu falo de Moisés, você lembra de quê? Da lei. Agora tem uma lei. E agora as pessoas transgridem uma lei que foi revelada por intermédio de Moisés. E aí agora estão cometendo pecados semelhantes ao de Adão, porque eles estão transgredindo uma lei. E aí Paulo, vamos voltar aqui, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Aí olha o que Paulo vai dizer de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Está se referindo a quem? A Jesus. Então ele está dizendo que Adão era um tipo de Cristo. E aí eu não vou entrar agora, mas no momento oportuno, quando chegarmos a tal dispensação, aí nós vamos entrar com mais profundidade. Estou apenas aqui fazendo uma interpretação desse versículo, que é um pouco complicado, mas a gente vai aprofundar mais para frente. Mas o que Paulo está dizendo é que Adão e Jesus, eles representam dois troncos, sendo Adão um tipo de Cristo. Sendo Adão, foi o que Paulo disse, Adão era um tipo daquele que haveria de vir, um tipo de Jesus. E a morte entrou por causa do pecado de Adão, e a morte vai sair por causa da obediência de Jesus. E ele vai falar sobre isso. Por um entrou o pecado, e com o pecado a morte. O outro depois vem e resolve o problema do pecado, e consequentemente resolve o problema da morte. Adão foi derrotado pela morte, porque foi derrotado pelo pecado. Jesus triunfou sobre a morte, porque viveu sem pecado. Quem está em Adão morre tal qual Adão. Quem está em Cristo ressuscita tal qual Cristo ressuscitou. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas para você ver aqui as distinções que nós temos que considerar. Tempo dos gentios. Vamos aí ao 3, olha. Cairão pela espada. Isso aqui já está apontando para um tempo futuro.
serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles, ou seja, o tempo dos gentios, se cumpram. Para a gente entender bem isso aqui, a gente vai ter que saber quem são os gentios. Eu vou falar deles já já. Quando começou o tempo dos gentios, quando vai ser encerrado o tempo dos gentios. Aí eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos voltar lá onde eu parei. Falei de 3 séculos, não é? Os séculos vindouros, o século antediluviano e o século presente. Vamos abrir a Bíblia aí aos Efésios. Capítulo de número 2, versículo 7. Essa é a disciplina, começa assim mesmo, fazendo sair fumaça pelas orelhas. A partir do versículo 5, Paulo diz que estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus nos vivificou, apesar de estarmos mortos ao império da morte. Entrou pelo pecado, e nós, como estávamos ali chafurdados em nossas ofensas, pecados, transgressões, iniquidades, delitos, estávamos mortos. Mas Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou. Perceba, o verbo está no passado, nós já fomos ressuscitados. Mas nós já fomos ressuscitados? Então significa que estávamos mortos. Fomos ressuscitados com Cristo, com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, aí agora vai apontar para frente lá, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Olha que tremendo, o caminho do pecado, da entrada do pecado, o pecado entrou, e Deus havia dito a Adão, no dia que pecar, certamente morrerá. Aí o Adão vai lá, peca, come do fruto que não deveria ser comido, transgrediu, portanto, a lei, a ordem revelada de Deus, peca, e aí ele não morre fisicamente. Mas a conexão direta entre ele e Deus, a comunhão perfeita, é automaticamente rompida por aquela transgressão. Então ali ele já vai começar a experimentar a morte espiritual, que com o tempo vai causar a morte física, porque a morte espiritual, ali a de Adão especialmente, permitiu a entrada da morte, do reino da morte. E ali na frente Adão teria então a morte física, ali na frente, 900 e tantos anos, mas ele vai morrer fisicamente. E se não resolver o problema da morte espiritual, se morrer fisicamente, sendo um morto espiritual, vai ter a sentença da morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Então, pela ordem, morte física, morte espiritual, morte física, morte eterna. Aí o caminho da restauração. Jesus vem e pela sua abundante graça, pelo seu sangue, ele primeiro nos vivifica espiritualmente. Então nós passamos da morte para a vida, nós ressuscitamos espiritualmente. Os que morrem em Cristo passaram pela morte física, ressuscitarão fisicamente e não experimentarão morte eterna, viverão eternamente. Então esse é o caminho inverso: a morte espiritual, morte física, morte eterna. Primeiro nós somos vivificados espiritualmente
Se ocorrer da morte física nos alcançar, antes do arrebatamento, temos a promessa da vivificação física, ou seja, a ressurreição, e a garantia da vida eterna. E aí, então, a vida eterna aponta para séculos vindouros. Mas tem um outro século, ou outros séculos aqui citados. Por exemplo, Romanos 12, 2, um texto muito conhecido, versículo 1, começo a ler nele: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Tem alguém com outra tradução? Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Tem alguém com outra tradução ainda diferente? Existe tradução que aqui para mundo vai ter a expressão século. Não vos conformeis com este século. Com este século. É a mesma, porque o significado aqui, imagina, quando Paulo escreveu, ele escreveu no primeiro século. E lá ele estava dizendo, não vos conformeis com este século. Será que ele está se referindo a um período de tempo de 100 anos? Quando ele diz a este século? Não, não é um período de tempo, um intervalo de 100 anos, este século. É muito mais. A expressão século aqui não significa um período de tempo de duração de 100 anos. Não é isso. E vamos ver um outro texto aqui, Gálatas 1,4. Está aí nas referências que eu coloquei no nosso material. Gálatas 1,4. Começando do 3, para melhor contextualizar: graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, falando de Jesus, se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Você leu uma expressão aqui que diz respeito a tempo. Jesus derramou seu sangue para nos livrar do presente século. Imagine se eu entender que século é um período de tempo de 100 anos. Mas eu nem vivi nesse século que Paulo escreveu aqui, já se passaram 20 séculos depois deste. Que século é esse? O que significa este presente século? O que significa os séculos vindouros? Ou ainda, o que significa aqui, o século antediluviano? Irmãos, essa disciplina aqui é quase um divisor d'águas, né? Vai ter uns que falam, quer saber, depois de hoje eu não volto mais nesse curso não. Estava bom lá, o teologia, vida cristã, ministerial, agora o negócio deu nó. De vez em quando tem que dar ata, desata. Quando você lê na Bíblia a expressão aqui, séculos, e tem a ver com o relacionamento entre Deus e o homem, esse período de tempo aqui não tem a ver com século literal. Agora sim, a interpretação não é literal. Esse período de tempo tem a ver, é igual quando Deus diz assim, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Saí do século para falar do dia. Eu vou voltar no século para te explicar. Mas quando diz, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor está se referindo à grande tribulação. A grande tribulação vai durar quanto tempo? 7 anos. Então é um dia de 7 anos. Um dia. O dia do Senhor vai durar 7 anos. Quando a Bíblia fala do o dia de Cristo, não mistura não, Cristo, o Senhor deve ser a mesma coisa. Não é. O dia de Cristo, sabe quanto tempo vai durar o dia de Cristo? Um abrir e fechar de olhos, é o arrebatamento. O dia do Senhor, 7 anos. O dia de Cristo, um piscar de olho. Mas aí, o dia. Quando a Bíblia fala de durações de tempo, tem que ter cuidado. É isso que eu estou te mostrando aqui. Século antediluviano. Bom, pelo menos aqui deu um episódio que marcou. É um episódio marcante. Dilúvio. Então está falando de século antes do dilúvio. Olha, antes do dilúvio não houve só um século, houve muito tempo, mais de um século.
Só o Noé trabalhou um século para construir a arca. Só o Noé. Começou com 600 anos. Antes do Noé lá, já tinha vivido pessoas com 800, 900 e tal. Tinha passado ali quase que 1 milênio, mas está falando do século antes do dilúvio. Mas o que aconteceu no dilúvio? Que vai marcar o encerramento deste tal de século antediluviano, que é essa duração de tempo até o dilúvio. E de quando a quando vai este século presente? E quando começa o século futuro? Já vou te falar para não deixar muita pulga, mas depois a gente vai ver também melhor. Tudo isso está dentro das dispensações. Tudo isso está dentro das dispensações bíblicas. O século antediluviano começa com a criação da terra e encerra com a destruição da terra pelo dilúvio. O século presente começa, óbvio, depois do dilúvio. A topografia da terra já é outra. A terra já está diferente da terra antes do dilúvio. Estou falando do planeta. E aí o século presente vai até a destruição de novo da terra, não mais pela água, mas pelo fogo. Onde Pedro vai falar dessa destruição. Vamos ver lá, Pedro diz, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que vai dizer: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e estão guardados para o fogo, até o dia, com D maiúsculo aí, o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Que dia é esse, o dia do juízo? Já falei do dia de Cristo, é o arrebatamento, já falei do dia do Senhor, que é a grande tribulação, o dia do juízo. Esse aqui é o dia do estabelecimento do grande trono branco, é o dia da perdição dos homens ímpios, é o dia que eles serão julgados, condenados e lançados no lago de fogo e enxofre. Então esta terra, depois do dilúvio, estará reservada, guardada, até o dia do juízo, de perdição dos homens ímpios. Então essa terra vai ser destruída pelo fogo. Olha o que diz aí, por exemplo, o versículo de número 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo, o dia de Deus e o dia do juízo é o mesmo. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? E nova, em que habita. Aí agora vamos ter novos céus e nova terra. Quando tiver a inauguração de novos céus e nova terra, começa os séculos futuros. O século antes do dilúvio, desde a criação da terra até a destruição dela pelas águas. O século presente, da destruição da terra pelas águas até a destruição da terra pelo fogo. Os séculos futuros, a partir da criação de novo céu e nova terra. Século, mas olha quanto período de tempo. Eu estou dando aqui exemplos, irmãos. Não é para você decorar tudo isso daí, eu vou fazer prova oral no dia e você ter que gravar tudo isso, não. Isso demanda tempo de estudo, eu sei. Demandou para mim também. Não fique achando vocês que eu fiquei 15 minutos lá, li, gravei e pronto, está dominado. Claro que não é assim, não é assim que funciona. Demanda estudo, mas eu estou falando de hermenêutica. Dispensação é hermenêutica. Hermenêutica é interpretação da Bíblia. Se tem uma coisa que você tem que ser cuidadoso, tomar tempo e estar pronto para fazê-lo com o maior zelo, é estudar a Bíblia e pregar a Bíblia. Não pode sair eu acho, eu penso, eu imagino, ou começar com aquelas conversas fiadas que Deus me disse, Deus me revelou. Mentira. A maioria das vezes é preguiça mesmo.
A maioria das vezes Deus me disse, Deus me mostrou, Deus falou comigo que isso daí, a maioria das vezes é preguiça de estudar. Aí começa a dizer que Deus falou. Deus falou sim, está aqui escrito, agora tome tempo para estudar. Exige tempo. Vamos lá para o próximo. Deve ter aberto já o seu apetite nesses assuntos, mas vamos ver aqui. Quero falar pelo menos a distinção que Deus faz do tempo humano entre quantos povos? Você sabe quantos países existem no mundo? Eu também não sei. Eu acredito que você não sabe. Não, se alguém sabe, diz aí, sabe? 280? Atualizado de hoje? 280. E tem alguém que sabe, eu aqui fazendo um julgamento equivocado. 280. Eu ia dizer que tinha mais de 250, pelo menos isso eu acertei. Vocês sabiam que existem mais povos do que países? Porque tem país que tem vários povos dentro daquele país. Etnias. Você vai, por exemplo, num país africano, aí você... língua oficial, português, língua oficial, inglês, língua oficial, francês, língua oficial, tem país que fala holandês, dialetos, aí você vai ter países lá, uma retificação? 193. Não, tem mais de 200. A última Assembleia da ONU já tinha mais de 200, só se eles executaram alguns aí. Mas vamos lá. Que seja essa quantidade, o que interessa aqui, o que importa, que eu quero que vocês entendam, onde eu quero chegar humanamente falando, tem isso daí, países, nacionalidades, etnias, muito mais, línguas, idiomas, impossível até numerar. Mas para Deus, quantos povos existem na Terra? 3. Eu, você, nós olhamos para a Terra e fazemos essa, quando vamos falar de povos, existem os povos, aí vai europeu, lá, dividido em tantas nações, as Américas, falando de continentes, tantas nações, a Oceania, tem um pouco menos, a Ásia, bastante, por aí vai, as divisões dos povos. Só que Deus olha para a Terra e só vê 3 povos, o judeu, os gentios e a igreja. Vamos começar falando então dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios, quanto à sua origem, os gentios vieram de Adão, e a sua liderança natural está nele. Eles participam da queda, e assim em relação ao seu estado no período de Adão a Cristo, ficaram sob acusação. Sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho, alheio, alienado das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pensa na situação do gentio, ele não é judeu, ainda não tinha vindo Cristo para poder incluí-lo nas promessas e bênçãos espirituais. Então, qual era a condição do gentio? Ele estava no mundo aí, estranho, alienado das alianças, separado da comunidade de Israel, ele não era israelita, não era judeu, estava sem Cristo, Cristo ainda não tinha vindo, não tinha esperança, não tinha Deus, se era o gentio. Com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo e a vinda do Espírito Santo, a porta do privilégio do Evangelho foi aberta para os gentios, e dele, Deus está agora chamando um grupo eleito. No espaço de tempo compreendido entre o cativeiro babilônico e a futura restauração de Israel, a pergunta lá dos discípulos a Jesus: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Está perguntando sobre isso daqui, quando é que vai ser restaurado? Então, desde o cativeiro babilônico até a futura restauração de Israel, uma dispensação de governo mundial foi entregue aos gentios, período este conhecido como os tempos dos gentios. Este povo, também chamado de as nações, prossegue em sua história e é visto no quadro profético do milênio, tendo inclusive direito de entrar na cidade santa. Quem são os gentios? Um resumo, um conceito bem simples.
Quem é o gentio? Bom, o gentio é todo mundo, menos os judeus. Pronto, simples assim. É judeu? Não, não é judeu. Então é o quê? É gentio. Tenha sido de que nação for, em que época for, não é judeu, é gentio. Então quem são os gentios? São os não-judeus. Então Deus tem o judeu, tem o gentio. E aí depois vem o terceiro povo, que é justamente formado por judeus e por gentios. Maioria gentios, claro, do que judeus, que é a igreja. Então Deus olha para a terra. É judeu? Tem um tratamento. É gentio? Outro tratamento. É igreja? Outro tratamento. Deus tem uma forma de se relacionar com os judeus, Deus tem uma forma de se relacionar com a igreja, Deus tem uma forma de se relacionar com os gentios. O tempo dos gentios, portanto, começou a partir do cativeiro babilônico. Por quê? Porque desde que os judeus começaram a existir lá na escolha de Abraão, aí vem o Isaac, aí vem o Jacó. Jacó tem o nome dado para Israel, dá origem aos seus filhos, dali as 12 tribos. Apesar de terem ido ao Egito, são de lá resgatados. Deus então os leva à terra prometida, os estabelece ali, e ali na terra prometida então passa o período dos juízes, depois começa o período dos reis. E aí então eles têm uma liderança nacional, eles têm um domínio daquela terra. Eles têm reis que se sucedem, mesmo depois da divisão do reino, norte e sul, mas eles têm o governo, o domínio daquela terra. Até que acontece o cativeiro assírio, que remove as tribos do norte, mas sobra o remanescente no sul, Judá. Mas aí vem o cativeiro babilônico, que remove esses remanescentes do sul para a Babilônia. Quando eles retornam, eles não têm mais um reino liderado por judeus. Eles voltam à sua terra, depois do cativeiro babilônico, mas eles agora passam a estar debaixo do governo dos medo-persas. Depois eles passam a estar debaixo do governo dos gregos. Depois eles passam a estar debaixo do governo de um dos 4 generais de Alexandre o Grande. Depois da sua morte, o reino dele foi dividido em 4. E aí os que governavam no Egito passam a exercer domínio sobre o povo ali na Palestina. Na verdade, prefiro chamar de Terra Santa, porque Palestina tem uma conexão muito grande com Filisteu. O termo Palestina vem de Filisteu. E aí é muito comum hoje usar Palestina. Na maioria dos livros chama de Palestina. Mas só que falar Palestina é a mesma coisa que dizer que aquela terra pertence aos filisteus. São os palestinos de hoje. Eram os filisteus daquela época. E na verdade Deus deu aquela terra ao seu povo. Mas se você procurar em livros de geografia, até de geografia bíblica, vai chamar aquela região de Palestina. Só estou te explicando o porquê. E às vezes não é muito legal chamar, porque para Deus ali não é terra de filisteus, é terra do povo dele. Mas ali agora estava debaixo do governo dos egípcios, depois ficou debaixo do governo dos sírios, teve um período de emancipação, depois ficou debaixo do governo dos romanos. Depois eles foram expulsos daquela terra no ano 70, na destruição de Jerusalém. Retornaram para lá quando? Depois da expulsão no ano 70? 1948. Olha quanto tempo fora da terra, do ano 70 a 1948, aproximadamente aí 1920 anos, né? Aproximadamente. Aliás, 1870 anos aproximadamente, ou 90. Enfim, eles retornam, mas eles não têm um rei. Eles não têm um rei reinando lá. Parlamento, primeiro-ministro. E a preocupação lá dos judeus desde a época da ascensão de Cristo é neste tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Jesus disse, não vos compete saber tempos nem estações, que o Pai, pelo seu próprio poder, tem preservado, tem determinado. Mas Jesus deu uma dica, e a dica é essa. Vou voltar a ler aqui, ó. No espaço de tempo compreendido entre o cativeiro babilônico e a futura restauração de Israel, uma dispensação de governo mundial foi entregue aos gentios, período este conhecido como os tempos dos gentios. Então nós estamos ainda vivendo esse tempo, tempos dos gentios. Israel não tem mais o seu governo, não tem domínio literal, completo, vive em guerra, não tem um rei
principalmente da dinastia davídica. Ainda estamos no tempo dos gentios. Este povo, também chamado das nações, prossegue em sua história e é visto no quadro profético do milênio. No milênio, aquela terra vai ser restaurada e vai estar debaixo de novo do domínio dos judeus, com um rei da casa de Davi reinando naquele território. Alguém sabe o nome desse rei da casa de Davi que vai reinar lá? Jesus. Jesus. É ele que vai reinar no milênio. Então a restauração será quando por ocasião da vinda de Jesus, mas não na primeira fase do arrebatamento, na segunda fase, na manifestação gloriosa para o estabelecimento do seu reino. Irmãos, é muita divisão, não é? A Bíblia realmente traz muitas divisões. E eu ainda não comecei a falar das dispensações. Estou te mostrando as divisões porque elas estão dentro das dispensações. E a gente precisa entender essas divisões. Aqui eu vou fazer uma sugestão. Para quem não lembra muito assim vividamente da escatologia bíblica, eu vou fazer uma sugestão. Até no final desse vídeo, que vai estar postado lá depois, eu vou colocar o vídeo das 70 semanas de Daniel. Muito importante compreender as 70 semanas de Daniel para entender essa divisão temporal. É uma chave ultra necessária, a compreensão das 70 semanas de Daniel, para compreender essa divisão aqui do tempo dos gentios. Então eu vou deixar aí no final do vídeo, desse vídeo eu vou colocar lá, e para vocês é só irem lá buscar o vídeo das 70 semanas de Daniel. Ela será importante. Quem são os judeus? Isso aqui é os gentios. Quem são os judeus? Com a chamada de Abraão e tudo que Yahvé operou nele, deu-se início à nova raça, o tronco, o qual, sob alianças e promessas divinas inalteráveis, continuará para sempre. Apesar de todos os seus pecados e fracassos, o propósito de Deus para eles não pode ser alterado ou mesmo destruído. O seu destino pode ser encontrado no milênio, na nova terra que se lhes entregará ou lhes seguirá. Contudo, na atual dispensação, está limitado pelos dois adventos de Cristo. Judeus e gentios têm hoje os mesmos privilégios no exercício de uma fé pessoal em Cristo como Salvador e Senhor. No futuro, Deus vai restituir as promessas terrenas feitas a Israel para a sua realização total. As 70 semanas foram decretadas e este povo, ou melhor, a este povo, 69 semanas, ou seja, 483 anos já se passaram. Resta ainda a última, que é a grande tribulação. Este será o tempo de angústia para Jacó. Notemos as perseguições a Israel durante a grande tribulação. Apenas o remanescente será salvo. Mas parece que haverá outro julgamento em conexão com a reunião dos dispersos de Israel. Israel descreve como sendo o expurgo dos rebeldes dentre Israel, que voltará à Terra Santa. 2/3 da nação serão exterminados, mas a terça parte será poupada. Israel reunir-se-á antes do milênio. O estabelecimento do Estado de Israel em 1948 é apenas um prelúdio dessa reunião final. Por que o estabelecimento em 1948 é um prelúdio? Começou a restauração. Para eu fechar essa parte aqui, depois eu vou falar da igreja, a gente vai encerrar e a gente ir para o intervalo, que eu sei que aqui é muita informação, mas eu vou ativar aí a sua memória. Pelo menos eu espero que em algum lugar dela esteja aí a informação de Ezequiel 37. O que diz Ezequiel 37? Fala sobre? Se tiver dúvida, pergunta o Enoque, que ele pregou recentemente aqui, tá? Ele vai te explicar direitinho, o Vale dos Ossos Secos. Mas o que foi prometido a Israel através daquela visão que Deus deu a Ezequiel? Ezequiel caminhou num vale. Naquele vale ele viu ossos que não estavam secos, mas sim sequíssimos. E esses ossos estavam espalhados por toda a face do vale. Este vale é o mundo, é o planeta. Estes ossos
é a nação, componentes da nação, membros, judeus, o povo que faz parte, né, as pessoas que fazem parte do povo judeu, estão espalhados pela nação. Só que durou tanto tempo esse espalhamento pelas nações, que os ossos não só ficaram secos, ficaram sequíssimos. Eles foram espalhados no ano 70 e continuaram espalhados até 1948. Imagine, ossos espalhados por esse período todo de tempo aí, quase 1900 anos espalhados, ficaram sequíssimos. Mas aí vem a primeira profecia, profetiza Israel, profetiza melhor, Ezequiel, e diz: ossos secos, junte-se cada osso ao seu osso. Aí começou a vir osso de tudo que é parte do vale. Aí veio osso dos Estados Unidos, veio osso da Europa, veio osso do Brasil, veio osso da África, veio osso da Ásia, e juntou tudo lá naquela terra santa. Juntaram os ossos. Aí agora já não temos ossos espalhados sequíssimos, agora temos ali esqueletos. Imagina o que era Israel quando eles voltam para aquela terra em 1948. Depois de tanto tempo fora, são esqueletos. Tem que fazer tudo, não é? Tem que demarcar o território, ter um hino, ter uma bandeira, ter um solo pátrio demarcado, ter uma vida política, né? Uma vida política nacional, ter uma vida social, ter uma vida religiosa novamente, ter tudo isso. Mas aí é onde entra a próxima parte da profecia de Ezequiel. O que vai vir sobre os ossos? Vai vir carne, vai vir pele, os nervos, os tecidos. Agora já não são mais apenas esqueletos. Antes eram ossos espalhados, se juntaram e tornaram-se esqueletos. Agora estão vindo sobre eles ali a carne, os nervos, a pele, os tecidos. O que é isso? É a vida militar. Estão restaurados militarmente, estão restaurados socialmente, estão restaurados politicamente, estão restaurados educacionalmente, tecnologicamente, por aí vai. E aí a pergunta: e agora, Ezequiel, tudo pronto? Não. Ainda estão mortos, porque falta o que para viver? Falta o Espírito. A condição de Israel é essa que eu acabei de falar até aqui. Está faltando a última parte da restauração, está faltando soprar o Espírito sobre eles. Israel já foi restaurado em todas as outras áreas, ainda não foi na espiritual. O dano espiritual foi causado pela rejeição do Messias. A restauração espiritual se dará quando da volta do Messias e então a aceitação deles do Messias. Segunda parte, ou a segunda fase da vinda de Jesus, para livrar Israel do anticristo e seus exércitos, estabelecer ali o seu reino e restabelecer, portanto, a vida espiritual de Israel. Então, os judeus estão ainda nessa condição. E a igreja? A igreja, um novo povo, aparece sobre a terra, formado pelo poder regenerador do Espírito Santo, salvos por Cristo. Agora, judeus e gentios formam esta nova nação. O cristão, sendo habitado por Cristo, possui a vida eterna e a esperança de glória, e estando em Cristo, possui uma posição perfeita nele. O cristão é cidadão do céu, e tendo ressuscitado com Cristo, lembra, nós já ressuscitamos com Cristo, e estando assentado com Cristo nas regiões celestes, nós já lemos, e é esta a nossa condição, pertence a outra esfera. Este povo, a igreja, tem direito a toda a bênção espiritual, quando o número dos eleitos estiver completo, e aqui não tem nada de calvinismo, mas quando estiver completo, será removido desta terra, ou seja, ocorrerá o arrebatamento. Os corpos daqueles que morreram serão ressuscitados, será removido desta terra. Os corpos daqueles que morreram serão ressuscitados e os santos vivos serão transformados. Na glória, ou seja,
no século futuro, os indivíduos que compõem a igreja serão julgados quanto ao serviço para recebimento de recompensas, tribunal de Cristo. A igreja se casará com Cristo, bodas do Cordeiro, e retornará com ele para participar do seu reino, milênio. A igreja, como os judeus e como os gentios, pode ser encontrada na eternidade futura. Então, precisamos entender a posição da igreja, as bênçãos espirituais, como é o relacionamento de Deus com a igreja, em que dispensação ela é revelada, porque até chegar a revelação da igreja, ela está oculta em Deus, ela é um mistério, e a gente vai falar daqui a pouco disso. Então, irmãos, aqui é a introdução da introdução às dispensações. Você veio para ouvir falar de dispensação, ainda não comecei a falar, mas eu estou te mostrando as várias ramificações de relacionamento entre Deus e a humanidade que estão ali dentro das 7 dispensações. Aí daqui a pouco eu vou começar a espalhar. Aonde está o judeu nessa dispensação? O judeu vai aparecer lá na abraâmica, dispensação patriarcal. A igreja vai aparecer lá na dispensação da graça. E a questão do século antediluviano? Aí tem a ver com a dispensação de inocência, consciência e governo humano. Então estou te falando esses todos agora, porque quando eu começar a falar dentro das dispensações de cada um deles, pelo menos, ainda que você não tenha gravado, e é claro, não é fácil assim gravar de primeira, mas você já terá ouvido falar, vai ficar mais fácil você identificar, tá bom? Não fique triste, não desista, se anime, o lanche nos espera ali, vamos a ele. Eu tenho certeza que você, depois de um café, vai voltar aqui mais animado, porque a segunda parte da aula promete ser mais difícil. Brincadeira. Vai ficar mais simples, tá? O mais difícil eu deixei para o começo, vai ficar mais simples daqui para frente. Amém. Glória a Deus. Estamos aí voltando, irmãos. Vamos seguir ainda na página 92. A partir de agora, a divisão que eu vou falar são os períodos, ou os 3 períodos do ministério de Jesus Cristo. Perceba que eu estou tratando com divisões da Bíblia, divisões temporais, ministeriais, como agora vamos tratar, divisões de relacionamento entre Deus e o homem, essas formas, antes de chegar propriamente nas dispensações. Eu já disse e quero frisar uma vez mais, para os irmãos, alunos que aqui estão, os alunos que nos acompanham à distância, que fazem o curso à distância, tudo isso que eu estou passando aqui, eu não espero que vocês já decorem de imediato. Aliás, nem espero que decorem. E eu mesmo não tenho isso decorado. Vez por outra, nós somos obrigados a voltar a esses assuntos, tornar a lê-los, né, revisitar esses assuntos. Isso é necessário para todo estudante. Precisa revisitar esses temas, tornar a lê-los. Mas é claro, você não vai ficar fazendo isso sempre. Mas você vai, de repente, se vendo aí diante de uma necessidade de pregar algo sobre Abraão. Eu estou dizendo que você tenha cuidado de entender em que dispensação ele está, qual era a aliança, qual era a forma de relacionamento, para que você não pegue e esteja pregando um texto sobre Abraão e comece a aplicar as formas de relacionamento da graça. Aí você vai condenar, por exemplo, lá o fato dele ter tido uma outra mulher, que às vezes são perguntas, por que lá tinha 2 mulheres, por que o Jacó teve 4? Aí você vai ter que entender a forma de relacionamento, que como eu disse, ela é progressiva. Lá a exigência era uma, hoje outra. Deus mudou? Não. Nós homens que vamos, com o passar do tempo, mudando. E aí essa relação entre Deus e o homem, a revelação de Deus para o homem, e aí essa interação ela vai se amoldando com o passar do tempo. Então, estou chamando muito a atenção aqui, não é para causar terrorismo acadêmico, não estou querendo, mas eu estou chamando a atenção para que se tenha cuidado no estudo, na interpretação e, consequentemente, depois no ensino e na pregação. Tome cuidado quando se tratar de espaços de tempo, relacionamento, dispensação, etc. Não é tão simples, precisa ter cuidado. E agora então falando aí dos períodos do ministério de Jesus.
No Antigo Testamento haviam 3 ofícios fundamentais na vida do povo de Deus: o profeta, sacerdote e rei. Esses ofícios eram exercidos por homens escolhidos, ungidos e investidos na função. As pessoas que ocupavam estas funções cumpriam um papel importante na vida do povo, na sua relação com Deus. Estou falando de relacionamento, homem-Deus, Deus e homem. Pois por estes ofícios o povo ouvia a Deus através de quem? Do profeta. Era representado diante de Deus por quem? Pelo sacerdote. E tinha o governo político pelo rei. Em Cristo, os 3 ofícios foram reunidos e ele mesmo é profeta, sacerdote e rei, sendo assim um mediador completo e perfeito. Eu não preciso de um mediador para trazer a revelação de Deus a mim, a não ser Jesus, porque ele é profeta. Eu não preciso de um mediador para interceder por mim diante de Deus, além de Jesus, porque ele é sacerdote. E para governar a minha vida, ele é rei. Tudo resume nele. E o que é que ele faz com a igreja? Ele diz para a igreja: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Ele está compartilhando conosco o ofício sacerdotal, profético, real. Então, vamos entender o de Jesus primeiro. Profeta. Jesus exerceu o ministério profético desde o Éden até a cruz. O trabalho do profeta era o de falar em nome de Deus. Ele interpretava os atos e planos divinos e orientava o povo nos caminhos do Senhor. Desta forma, era um representante de Deus para o povo. Cristo foi o verdadeiro profeta anunciado desde Moisés. Os que creram em Jesus Cristo reconheceram ser ele o profeta que devia vir ao mundo. Ele revelou o Pai e a sua vontade, não apenas com palavras, mas também em obras. Sua revelação do Pai é final na história da humanidade. Lá em Hebreus mesmo diz: antigamente, havendo Deus falado aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou através do Filho. Então, antigamente, profetas. Depois, o último dos profetas, o sumo profeta, o maior profeta, o que melhor revela Deus, o que traz a perfeita revelação da pessoa de Deus, Cristo. O Cristo realizou seu trabalho profético em diferentes épocas. De modo direto e pessoal, ele cumpriu sua função profética no período da vida terrena. Mas na pré-existência, ou seja, antes da encarnação, de modo indireto, ele exerceu a função de profeta, falando através de mensageiros humanos ou angelicais. Também depois da ascensão, ele falou e fala pelo Espírito Santo aos apóstolos, e na glória ele continua revelando as coisas do Pai aos santos. Então, ministério profético, sacerdote, desde a ascensão até a segunda vinda. O livro de Hebreus descreve bem o exercício do ofício sacerdotal de Cristo. No Antigo Testamento, o sacerdote era uma pessoa divinamente escolhida e consagrada para representar os homens diante de Deus e oferecer dons e sacrifícios que assegurassem o favor divino e ainda para interceder pelo povo. Mas o serviço era feito com imperfeição, quer pela fraqueza do sacerdote, quer pelo tipo de sacrifício que era oferecido. Cristo realizou um sacerdócio perfeito. As duas naturezas, humana e divina, unida nele, o seu caráter puro e o sacrifício de si mesmo, tornam o seu sacerdócio ideal e perfeito diante de Deus. O seu trabalho sacrificial foi consumado historicamente na cruz. Seu sacrifício foi único e de valor eterno, portanto, suficiente para a redenção da humanidade, sem que haja necessidade de qualquer outro sacrifício por parte dos homens. O trabalho de intercessão dele, ou melhor, o trabalho de intercessão ele realizou de alguma forma quando esteve na terra, porém, foi depois de oferecer o seu sacrifício que ele passou a exercer especificamente esse ministério de intercessão. A base de sua intercessão é o seu sacrifício. Vocês querem, para ter uma ideia, antigamente, antiga aliança,
O sacerdócio obrigatoriamente tinha que ser exercido por um levita, ou seja, alguém que era da tribo de Levi. Não obstante ser da tribo de Levi, tinha que ser descendente de Arão para ser sacerdote, e sendo sempre da linhagem do primogênito para exercer o sumo sacerdócio. Jesus não era da tribo de Levi, portanto não poderia assumir aquele sacerdócio. Ele vai assumir o sacerdócio que existia antes do sacerdócio da tribo de Levi, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O próprio autor da Epístola aos Hebreus, para deixar claro que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico, o próprio escritor aos Hebreus diz assim, que Levi estava em Abraão. Como assim Levi estava em Abraão? Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó Levi. Então, voltando à árvore genealógica, Levi estava em Jacó, Jacó estava em Isaac, Isaac estava em Abraão. E Abraão foi lá diante de Melquisedeque e pagou dízimo a ele, reconhecendo ele como superior e recebendo a bênção dele, Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém. Então Abraão, que foi pai de Isaac, foi pai de Jacó, que foi pai de Levi, estava reverenciando o sacerdócio de Melquisedeque. Este sacerdócio foi posto de lado quando começou o sacerdócio levítico, mas depois que se encerra o tempo dos judeus e começa o dos gentios, é colocado de lado o sacerdócio levítico, e hoje o que figura é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então me perdoe os levitas, vocês estão obsoletos, atrasados, vocês estão completamente fora de tempo, o sacerdócio de vocês passou. O sacerdócio que figura hoje é o segundo a ordem de Melquisedeque. Os levíticos ofereciam um sacerdócio imperfeito, ou exerciam um sacerdócio imperfeito. Por quê? Primeiro, porque eles eram imperfeitos, de tal forma que antes de oferecer sacrifício por outros, sempre tinham a necessidade de oferecer sacrifício por si mesmo. E não obstante eles, os sacerdotes, serem imperfeitos, os sacrifícios que eles ofereciam eram imperfeitos. Aqueles animais que eram ali oferecidos não eram de todo perfeitos. Desta maneira, necessário se fazia a repetição. Sempre um novo sacrifício, sempre um novo sacrifício, sempre um novo sacrifício. E por ser oferecido por um imperfeito, um sacrifício imperfeito, o máximo que ele fazia era cobrir pecados. O sacrifício de Jesus, sacerdote perfeito, oferecendo um sacrifício perfeito, sacrifício de si mesmo, faz com que esse sacrifício perfeito, oferecido por um sacerdote perfeito, não haja necessidade de repetição, e além de não apenas cobrir, ele remove, ele tira, Cordeiro de Deus, ele tira, ele remove o pecado do mundo. Agora, só para a gente pensar e fechar aqui esse ponto do sacerdote, você sabia que quando o arrebatamento acontecer, as pessoas que estiverem vivas, mas seja lá por um problema físico, por acidente, ou já de nascença, a pessoa tem uma deficiência, suponha lá seja amputado, não tem uma perna, não tem um braço, não vou falar não tem um dedo não, não tem uma mão, não tem um... Mas quando acontecer o arrebatamento e o corpo dele passar pela glorificação, você acha que ele vai ser arrebatado sem perna, sem braço? Vai ser perfeito. Os que morreram em Cristo, apesar de ter passado os seus corpos pelo estado de putrefação, decomposição, vão ser restaurados e arrebatados perfeitos. Por quê? Porque a glorificação do corpo é justamente trazer a perfeição plena do estado físico do corpo, como era o de Adão antes do pecado. Agora, você sabia que Jesus foi glorificado, mas as mãos dele permanecem furadas? Sabia disso? Eu não vou falar mais não, vou deixar para falar depois, né? Pelo menos você está com a cara mais alegre do que estava antes do intervalo. Não sei se é porque a aula melhorou ou aconteceu alguma coisa mágica ali, algum milagre, e vocês voltaram um pouquinho mais sorridentes. Santas feridas, eternas feridas. Toda vez que eu e você pecamos e Jesus precisa fazer uma intercessão por nós, Ele não precisa se sacrificar de novo, basta mostrar ao Pai
os sinais das suas feridas eternas. Isso é sacrifício eterno. Isso vai ser mostrado à igreja também. Isso é o preço do nosso resgate. Por fim, rei, durante o milênio e o estado eterno, o sacerdote Jesus, o profeta Jesus também, por toda a eternidade, reinará. Os profetas do Antigo Testamento falaram de um rei que viria da casa de Davi, para governar Israel e as nações com justiça, paz e prosperidade. O anjo disse a Maria que Jesus seria esse rei. Cristo mesmo afirmou que ele era rei prometido. Depois da sua ressurreição, ele declarou seu poder sobre todas as coisas. Na sua ascensão, ele foi coroado e entronizado como rei. Jesus Cristo é rei e já está reinando, porém, não ainda de modo visível aos olhos humanos, nem de modo pleno, mas um dia Cristo reinará à vista de todo mundo. O reino de Cristo no presente se mostra na vida das pessoas que a ele se entregam. Trata-se de um reino espiritual, no coração e na vida do crente. Porém, um dia o reino de Cristo se mostrará em toda a sua plenitude no mundo, com novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Mas ainda antes da eternidade, no milênio, o reino dele já será estabelecido. Foi o que disse Daniel quando deu a interpretação do sonho. Aliás, disse o sonho e a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Cabeça de ouro, Império Babilônico. Peito de prata, Império Medo-Persa. Ventre de bronze, Império Grego. Pernas de ferro, Império Romano. O pé, ferro e barro, Império do Anticristo. Uma pedra desce, dá no pé da estátua, ela é derrubada, destruída completamente, mas aquela pedra cresce de uma maneira que ocupa toda a terra e o seu reino será estabelecido para sempre, não terá mais fim. O reino da pedra. A pedra é Jesus, que esmiuça o reino dos homens. Que é isso? Colocar fim ao reino dos gentios. Colocar fim ao tempo dos gentios. É na vinda gloriosa dele. O tempo dos gentios começou na cabeça de ouro, Babilônia, mas vai terminar nos pés de barro com ferro do anticristo, para começar o reino que não terá mais fim, o reino de Cristo. Isso tudo aí, irmão, está dentro dos períodos. Divisões relacionadas com a humanidade. Primeiro período, de Adão a Abraão, caracteriza-se pela presença na terra de apenas uma raça, ou povo. Até aqui, de Adão a Abraão, todo mundo seria gentil, só tem esse povo. O segundo período, de Abraão até Cristo, caracteriza pela presença na terra de duas divisões da humanidade. Agora tem gentil e judeu, depois da escolha de Abraão. Terceiro período, do primeiro advento de Cristo, da sua vinda, caracteriza-se pela presença na terra de três divisões da humanidade. Agora temos gentios, judeus e os cristãos. E aí o quarto período, milênio, segundo advento de Cristo, até o julgamento diante do grande trono branco, caracteriza-se pela presença de apenas duas categorias da humanidade, judeus e gentios, os povos que forem julgados no julgamento das nações para entrarem no milênio. Importante. E a igreja? Cremos que a igreja já glorificada também estará na terra, porém, já em corpos glorificados, apenas na condição de corregente, reinando junto com Cristo. 7 dispensações, 8 alianças. Quais são elas? Olha aí, não vou nem ler aqui os detalhes, só citar. Temos a aliança edênica, feita no Éden, adâmica, feita com Adão, noética, ou noélica, feita com Noé, abraâmica, feita com Abraão, mosaica, a mesma da lei, palestínica, feita depois da restauração de Israel, falando da restauração de Israel, a volta do cativeiro babilônico, a aliança com Davi e a nova aliança. Estamos vivendo hoje qual dessas alianças? A nova aliança. Os séculos, olha eles aí de novo, antediluviano, da criação até o dilúvio. Século presente, desde o dilúvio até o final do milênio. E o vindouro do milênio, sucessivas épocas que se confundem com a própria eternidade. Não é à toa que Jesus diz que ele foi morto, está vivo pelos séculos, aí os séculos vindouros, aí está vivo eternamente, os séculos dos séculos. A gente está falando
dos séculos futuros. Finalmente, para a gente começar a falar de dispensação, afinal de contas essa disciplina fala disso, não é? Quatro divisões naturais do tempo humano: tempo antediluviano, pós-diluviano, o reino milenial. Aliás, pulei aqui, né? Tempo antediluviano, dentro dele temos duas dispensações. Depois do dilúvio, nós temos dentro dele aí mais 4 dispensações, dando 6. E o milenial, os séculos vindouros, começam a partir daí, nós temos mais uma dispensação, o próprio milênio. Acho que eu botei o título de 4, mas são 3, perdão. E aí as dispensações, vamos falar dela agora. A primeira, a inocência, vai da criação de Adão até o pecado do mesmo, até a sua queda. Então está lá Adão, a Eva, o gatinho que eles cuidavam lá. A dispensação da consciência vai da entrada do pecado no Éden até o dilúvio. Eu quero que vocês observem, isso aqui só preliminarmente, a gente vai detalhar, claro, as próximas aulas falando de cada dispensação. É um padrão. A dispensação começa com uma revelação. Termina por causa justamente do pecado, que é a quebra dessa revelação. É a transgressão dessa revelação de Deus. E aí, consequentemente, derrama-se um juízo. Aí inicia uma nova dispensação, com uma nova revelação, uma nova interação, um novo relacionamento. E aí o pecado vem e rompe mais uma vez. E aí derrama-se um novo juízo. Inicia uma nova dispensação, relacionamento, interação. O pecado vem e rompe, juízo, início. Então você percebe aqui, inocência, criação, a revelação, não comer do fruto, pecou, comeu, aí vem a queda, juízo, expulsão do jardim, começa a nova. Não vou detalhar mais agora, a gente vai detalhar lá, mas você já pode ir observando. A nova começa, a nova dispensação, a consciência com a entrada do pecado. Ela vai até o novo juízo aqui, que é o dilúvio. A terceira dispensação é a do governo humano, que vai desde a saída de Noé da arca, ou seja, após o dilúvio, e vai até a chamada de Abraão. A chamada de Abraão começa no capítulo 12. Nós temos um juízo no capítulo 11 do Gênesis, que é a dispersão daquele povo pela a Torre de Babel, a variação das línguas. Está aí o juízo. A quarta dispensação, a patriarcal, começa com a chamada de Abraão e vai até a promulgação da lei mosaica no Monte Horebe, Sinai. O pecado aqui do povo foi justamente o ter descido ao Egito e por lá se estabelecido. Então, o juízo, eles se tornaram escravos no Egito, até que Deus os retirou de lá. E aí nós temos então a lei, que é a nova dispensação, que vai desde a promulgação dela no monte até o Calvário. E qual foi o juízo? O juízo foi justamente aqui a derrubada dos reinos do norte e do sul, os cativeiros assírio e babilônico, e a terra de Israel vivendo debaixo do domínio dos gentios, até o Calvário. Aí no Calvário nós temos a nova aliança, a nova dispensação da graça, tempo da graça de Deus oferecida aos homens. Vai do sacrifício do Gólgota até o arrebatamento da igreja. Alguém sabe qual é o juízo que se derrama depois? Grande tribulação. É o juízo. E aí temos a sétima dispensação, vai do milênio, que é o governo de Cristo na terra. Começa com a manifestação gloriosa, o juízo já está aí, o grande trono branco, também chamado de juízo final, o último grande juízo, que é o lançamento daqueles que rejeitaram
as oportunidades de salvação oferecidas em cada dispensação. Portanto, os ímpios, desde lá da época do Éden, até o último levante de Satanás, depois do milênio. Aí vem o último juízo, juízo final, lago de fogo e enxofre, e aí então entra-se a eternidade, novo céu e nova terra. Pois bem, ainda temos aí, mais um quadrinho aqui dispensacional, que eu coloquei na página 96, está aqui o grande trono branco, e aí nós vamos encerrar por aqui. Hoje foi a introdução, semana que vem então a gente começa a falar das dispensações. Hoje foi a introdução à dispensação. Como eu disse, irmão, hoje foi a mais difícil, tá? Comecei pela difícil, para depois ficar fácil. Mas eu fiz questão de frisar. Se você não entende a razão da dispensação, também não faz sentido entender cada uma delas. Você não saber o que significa essa interação entre Deus e o homem, por quê. Tudo isso aqui foi necessário observar que existem fragmentos de tempos, de relacionamento, de exercícios ministeriais, sacerdotal, profético, real, dentro das dispensações. A gente precisava saber disso. E aí, a partir de semana que vem, falaremos da inocência, criação do homem. Você vai saber ou lembrar o que significa a imagem e semelhança de Deus colocada no homem no ato da criação. Quando foi que Deus criou o homem? Quando foi que Ele criou a mulher? Sabia que demorou um tempo? Quanto tempo demorou da criação do homem até a criação da mulher? A gente vai ver esse tempo todo aí que demorou. Por que a mulher foi tirada do lado do homem? Você conhece aquela história, não foi da cabeça para estar por cima, nem do pé. Mas além desse argumento que é lógico, vamos trazer também um argumento bíblico-teológico. Vamos falar bastante aí do pecado de Eva. Aliás, quem foi que pecou primeiro? Foi Eva ou foi Adão? E por que a Bíblia não fala do pecado de Eva e fala do Adão? Isso eu vou falar semana que vem. Semana que vem. Já tem gente que sabe, o pessoal estuda. Mas a gente vai falar melhor semana que vem. Tem muitos outros detalhes ali, que eu estou com a boca coçando aqui, mas tem que segurar para falar. Vou deixar para a semana que vem. Vamos ficar de pé, vamos orar. Mais uma vez agradeço, irmãos, a paciência que hoje foi para lá de necessária. Reconheço. Eu tive que ter muita também, estudando, esmiuçando, tentando quebrar o máximo possível aqui de informação. Eu sei que foi difícil, mas Deus vai recompensar-nos pelo esforço. Tá bom? Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado por esta noite de reunião e de estudo da Tua Palavra. Muitas revelações chegaram a nós, e nós pedimos que o Senhor, ó Pai, por Tua bondade e misericórdia, nos ajude a guardar todo esse cabedal de conhecimento e entender o momento propício de utilizá-los, que o Teu Espírito nos ajude a lembrar e aplicar nos nossos estudos particulares, ou diante dos compromissos que teremos de ensinar a Tua Palavra, a Tua noiva, a Tua igreja. Nos ajuda, ó Pai, a fazer o melhor possível para a glória do Teu nome. Abençoe Teu povo, leva-nos em paz ao nosso lar, dê-nos ainda uma semana, um restante de semana, um feriado abençoado na Tua presença. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.